Mas, irmãos, nesta noite, permitindo o Senhor, falaremos sobre esses dois personagens que entraram para a história, né? Josué e Calebe. E no companheirismo, domingo passado, abrindo a participação, né, para os rapazes e moças, uma das moças falou algo interessante e depois eu fiquei meditando naquilo. Ela disse assim: uma coisa que me dói muito é lembrar quando eu era criança e quantos dos meus colegas de escolinha, que estavam aqui na igreja e hoje não estão aqui. E aí você começa a fazer, né, uma viagem, começa a lembrar de um, de outro, que começaram aqui e hoje não estão, né? Aquele hino que diz: muitos corriam bem e hoje já longe estão. Mas sabendo de uma coisa, que tem muitos deles que não estão aqui, mas que amam o irmão Brana, amam a mensagem, amam esse ministério e não estão aqui. E Deus vai tratar com eles, né? Na hora certa Deus os trará. Mas é importante lembrar disso. Encontrei com um essa semana, defende o Senhor, defende o ministério, e faz o que for preciso, né? Que Deus tenha misericórdia destas pessoas, muitos deles ainda voltarão, né? Porque o irmão Brana diz que vai chegar o tempo que nós vamos requerer. Então você fique tranquilo, né? As mães, os pais, e vai chegar o tempo de você requerer os seus filhos e eles estarão de volta aqui. Mas tudo é predestinação. Eu lembro do saudoso pastor Joaquim Gonçalves dizer que se desde que ele começou a obra, lá na porta do mercado, não se, desde aquele tempo, pegando daquele tempo para cá, se não desviasse ninguém, se não saísse ninguém da igreja, o Serra Dourada era muito pequeno para nós congregarmos. Sai um, sai outro, sai um, sai outro. Um tem um motivo, né? O pastor Joaquim falou ali, não fez o culto fúnebre, não fez aquela visita, então eu vou deixar a igreja. Ou eu vi isso na igreja, ou eu vi aquilo e aquilo outro. Sendo que o irmão Brana diz que se você deixa de vir na igreja por causa do hipócrita, você se torna pior do que ele. Então, irmãos, não são os que começam, são os que terminam, são os que chegam, são os que cruzam a linha de chegada. Porque há uma expressão: nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Mas tudo é predestinação. Tudo é predestinação. A predestinação responde muita coisa. E se nós entendermos isso, nós não vamos ser questionadores, nós não vamos ser blasfemadores, nós vamos entender que estávamos predestinados para passar por isso. O irmão Brana disse isso, né? Eu estava predestinado a passar por isso. Então vamos pensar um pouco também nessa predestinação, porque dos 2 milhões que saíram do Egito, só 2 chegaram: Josué e Calebe. E aí o irmão Brana faz uma proporção, né? Se saíram 2 milhões, chegaram 2, então 1 a cada 1 milhão.
1 em 1 milhão. Agora veja o que o irmão Brana vai dizer aqui no parágrafo 53 da mensagem 1 em 1 milhão. Quando esta grande coisa acontece, há um óvulo esperando por um esperma no meio daquele milhão. São milhões. E não há ninguém que possa dizer qual será o esperma ou qual óvulo será. Se você observasse, o nascimento natural é mais misterioso do que o nascimento virginal. O nascimento virginal, Deus pegou um óvulo fecundado e colocou dentro do ventre de Maria. Mas o nascimento natural é um mistério. É uma coisa inexplicável. Veja, porque neste esperma há um ali que está predestinado a viver, e o restante deles morrerá. E não é o primeiro que encontra, é o primeiro que chega junto com o óvulo. Talvez o óvulo possa se levantar, o esperma entra no óvulo e a pequena cauda dele cai e ali começa a espinha. Há somente um em toda aquela carga de 1 milhão que fará isto, somente um. Quem que seleciona esse um? Quem escolhe esse um? Tudo isso, irmão Brana diz, está por trás a suprema inteligência de Deus. É determinada através de uma força desconhecida ao homem, embora sejam todos eles parecidos, todos aqueles espermas são parecidos. O mesmo é com os animais, o mesmo é com o homem. E isto determina se será menino, menina, cabelo vermelho, cabelo preto, seja o que for. Isto é determinado por Deus. Você nasceu através de uma determinação do próprio Deus. Como uma pessoa pode chegar, num estado mental de querer tirar sua própria vida, ou de ter pensamentos depressivos, de pensar assim, por que eu nasci? Mas eu não pedi para nascer. De fato, ninguém pediu. Você não pediu, você não escolheu, mas Deus queria que você nascesse. Desse jeito, desta forma. Deus queria que você estivesse neste lugar, nesta hora. Você estar aqui é resultado da predestinação de Deus. Nós não temos nada melhor do que os que estão lá fora. Não, é a mão de misericórdia de Deus que está sobre nós. Porque caso contrário, o irmão Brana diz, eu estaria num caminho pior. Mas você tem que saber. Você tem que saber. O diabo tem que saber que você está sentado neste lugar, neste banco, neste culto, nesta hora, ouvindo esta mensagem, não foi porque você quis, foi porque Deus te predestinou para estar aqui hoje. Você é resultado da eleição, da predestinação de Deus. Muitas coisas acontecem, nós vamos pensando em predestinação, você vai pensando na sua vida como Deus vai virando as coisas lá. Como Deus permite certas coisas estranhas acontecerem. E nós ainda veremos muitas coisas estranhas acontecerem. Porque cada um precisa viver a sua predestinação. Paulo diz, é necessário que haja entre vós dissensões para que os sinceros se manifestem. Nós não devemos estranhar nada daqui para frente. Em nós tem que haver o Espírito
que houve naqueles dois homens, Josué e Calebe. Não olhar para um lado, não olhar para um outro, não olhar para a oposição, não olhar para os gigantes, olhar para a promessa que Deus nos deu, olhar para o nosso alvo principal, que é o arrebatamento. Você quer um conselho do irmão Brana? Quem aí quer um conselho do irmão Brana? Se nós conseguirmos viver isso aqui, o problema é que às vezes, eu creio na mensagem de irmão Brana, eu creio na mensagem de irmão Brana, eu creio na mensagem de irmão Brana, eu creio, mas quando chega a hora do teste de viver, você quer mesmo ouvir o irmão Brana? Então vamos aqui, ó. É na mensagem a era de Pérgamo. Opa, espera aí. É Sardes. O que vencer é na página 235. O que vencer será vestido de vestes brancas. É uma promessa. Isto é realmente uma repetição do versículo 4, onde é feito referência aos poucos que não contaminaram seus vestidos. Tínhamos um ditado anos atrás que sem dúvida foi tirado deste versículo, e esta expressão era: mantenha limpa a orla de tuas vestes. Isto significa, preste atenção agora nisso aqui, não se envolva em coisas questionáveis. Não se envolva em coisas questionáveis. Outros se envolverão. E você poderia ser tentado a se envolver. Ou até mesmo alguém poderia tentar envolvê-lo. Porém, fique livre de tudo isto, dirigindo-se para longe disto. Agora Deus vai recompensar os que seguiram este aviso. Eles vão ter vestidos de vestes brancas, assim como ele está vestido de branco. Mas para isso nós temos que, diz o irmão Brana aqui, tome um caminho livre de todo embaraço. É questionável? Não quero saber. É questionável? Não quero saber. Fique longe de coisas questionáveis, fique livre, você toma um caminho livre de todo embaraço, porque Deus vai recompensar, olha isso aqui, Deus vai recompensar os que seguiram este aviso. A promessa de Josué e Calebe, a promessa que eles tinham, irmãos, era grandiosa demais. Mas a nossa promessa é muito maior. Muito maior. O Brano diz, lá nós vamos ter o nosso novo nome. Lá nós vamos estar vestidos com vestes brancas. Lá não haverá mais tristeza, não haverá lágrima. E os irmãos conhecem, então nós temos que saber que vai aparecer coisas questionáveis, para nós nos envolvermos com elas e nos embaraçarmos. Apareceu ou não apareceu no caminho de Josué e Calebe? O pastor Joaquim diz, eles tiveram os mesmos motivos que qualquer um outro israelita teve para murmurar. Eles saíram do Egito, então eles viram tudo. Eles tiveram motivos lá nas águas amargas, eles tiveram motivos quando faltou carne, eles tiveram motivos para pôr o dedo na cara de Moisés por causa daquele casamento, como a própria irmã dele fez. E Deus chamou eles, foi Miriam, a irmã, e teve mais um, foi Arão, né? Se eu não estou enganado, Arão. Quando eles falaram aquilo para Moisés. Quando eles condenaram Moisés por aquele casamento. Mas Deus, irmão, Deus é ciumento. Deus é ciumento.
É uma expressão que eu já li o irmão Brando dizer, por isso que eu estou afirmando. Deus tem ciúme daqueles que são dele. Deus tem ciúme de você. Irmã, Deus tem ciúme de você. Irmão, Deus tem ciúme de você. Você diz, mas estou errado. Mas mesmo assim, Ele trata com você, mas Ele tem ciúme de você. E Deus teve tanto ciúme de Moisés que Ele chamou eles e falou, vocês estão vendo Moisés? Com outros eu falo por visão, por sonho, mas esse aí eu falo boca a boca com ele. Igual. Josué e Caleb estavam lá. Viram, tinham motivos como tantos outros, mas vai ver o comportamento deles. Diante de cada situação, ouvimos hoje de manhã, não é? Seremos provados na nossa fidelidade. Não é o que falamos, é o que vivemos. Vai chegar a hora de você mostrar com a sua vida. Vai chegar a hora. Agora, veja. Eles tiveram os mesmos motivos, eles estavam lá, eles viram a rebelião de Coré e seu grupo. Como nós ouvimos hoje de manhã. Quando Coré levantou, e ficou muito novo aquilo, né, que ele conseguiu os cabeças, os principais. E Deus falou para Moisés, separa o meio deles, e a terra os engoliu. Irmãos, quarta-feira o pastor Samuel pregando aqui, e ele trouxe, né, aquela história das 4 filhas que foram lá pedir para Moisés a herança, porque pela lei elas não receberiam, elas não mereceriam aquela herança. E elas foram lá pedir para Moisés. E uma coisa muito interessante é que quando elas foram pedir para Moisés, mesmo sabendo que aquilo não estava na lei e que possivelmente aquilo não seria concedido para elas, qual foi o argumento que elas usaram? Oh, Moisés, é o seguinte, a gente sabe aí pela lei, tem a escritura aí, por favor, foi quarta-feira, eu não marquei aqui, Números 27, e aquelas filhas foram lá pedir a herança para Moisés, porque elas não receberiam pela lei, e elas chegaram lá, olha o argumento delas.